sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! Oi, gente! Galera, a gente tá aqui hoje com a Renata Gaspar. Muito bem-vinda, Rê. Obrigada, gente. Nossa querida Renatinha. Renatinha. A Renata, que é atriz. Há quanto tempo, Rê, você é atriz? Profissionalmente, desde os 17. Mas desde os 14, talvez, que eu estudo. 13. Então faz uma carinha. Então a Renatinha, que é aluna aqui da Coexiste, e ela é professora junto com a gente no curso Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional. E a gente trouxe a Rê aqui para um bate-papo que a gente acha que vai ser muito agregador para os atores que ouvem, para os não atores também. A gente queria saber, Rê, de você, da sua história. Né, você fez o Tá No Ar na Globo. O Tá No Ar, o Fora de Hora, o Pais de Primeira, Chapa Quente, Mr. Brown e Sob Pressão. Foram as coisas que eu fiz na Globo, né? De seriado, mais seriados, né? E, enfim, mas caí na Globo fazendo mais humor. E antes disso, tava fazendo outras coisas também, em outros canais e tal. E no teatro mas também, e no teatro, né? sim. E cinema também, né? Cinema também. O que você fez? Amores Urbanos, Chocante, com Bruno Mazzeo, Mulheres Alteradas, um filme que ainda vai estrear que chama Assombro. E por enquanto é isso. Tem coisas pro ano que vem que eu acho que vão aparecer, mas... Legal. Mas é isso que rolou até agora de cinema. De teatro, nossa... eu não vou lembrar tudo que eu vi de teatro, mas assim... Fala das últimas coisas. As últimas coisas foram a trilogia lá das placas tectônicas, que é um texto do Vinícius Calderoni, que é o Chorume e o Não Nem Nada. O Aham, que é o espetáculo do meio, eu não fiz. E teve as últimas coisas que eu fiz com o Felipe Hirsch, que foi o espetáculo Cinema. Eu fiz a ópera Rigoletto com ele no Teatro Municipal também, que a gente fazia, as atrizes também faziam ali, atores, né, no fim. Aqui em São Tinha Paulo? a ópera, mas atores também participavam. E antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica, que foi no ano passado, começo do ano passado, foi isso, gente? Agora eu tô confusa nessa história. Acho que foi. Começo do ano passado, Tio, que é um espetáculo com o Sterblit, eu e ele, que a gente rodou o Brasil inteiro e ainda não estreou oficialmente em algum lugar fixo. Sim. Ainda vai estrear. E, enfim, mais ou menos isso. Que da hora. Sim, é mó legal saber mesmo. O que fez você ser atriz? Por que você se enfiou nisso? Por que você trabalha com isso? Como é que você começou? Cara, eu acho que eu sempre respondo isso quando me perguntam, porque na minha família não tinha cultura de ir ao teatro, então eu não... Quando as pessoas me viam fazendo personagens, porque eu ficava brincando todo o tempo de fazer personagens e etc, assim, ficava fazendo pequenas apresentações. Ou seja, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Falavam pra me botar no teatro. E eu nem entendia muito, assim, eu falava, tá, televisão? Tá, tipo, porque eu acho que eu fui pouquíssimas vezes ao teatro. Então, o que é fazer teatro, sabe? Porque aí não tinha muito na minha cabeça isso ainda. Eu queria ser veterinária e pronto, e era isso, porque eu gostava dos bichos. Então, mas eu falava, bota lá no teatro. Nunca saberia isso. Sim, mas eu jamais seria, porque eu não consigo ver sangue. É impossível pra mim, não dá. Assim, não dá. Era só uma coisa... Hoje eu tenho animais em casa, é isso. Esse é o veterinário aqui. Sem sangue, eles estão... Isso, eles estão bem. E aí era meio isso, tipo... Tinha uma coisa que eu fazia muito. Isso é interessante, porque eu falo pouco disso, mas acho que foi quando... Acho que onde eu mais experimentei antes de ir ao teatro mesmo, de fazer teatro, que era no Guarujá, que eu passava mais de um mês lá, nas férias. E eu tinha uma amiga, a Marina Touça, a gente se chama de Touças. E aí, eu e a Marina, a gente brincava de fazer um jornal, que era um jornal Tantantan. E ele era muito nonsense e tinha várias esquetezinhas. Só que aí a gente começou esse jornal com 9 anos de idade, foi até os 16, 17 apresentando. Esse jornal, ele só foi acrescentando esquetes, mas a gente
fazia as coisas que a gente fazia de pequena, grande. Então a gente repetiu esse jornal por muitos anos e a gente gostava de apresentar ele. Vocês filmaram isso? Tem isso filmado? Era não. tipo entre vocês uma brincadeira, assim. E só nós duas, a gente pirava demais em repetir isso, muitas vezes. E tinha o Maurício e as Garotas, que era uma novela nos sofás lá do hall do prédio, que era Maurício e as Garotas. E aí a gente amava ficar repetindo pra gente. E se tivesse uma plateia, muito legal, a gente vai fazer pra vocês. Só que era sempre a mesma coisa. Por anos, igual. E no fim, eu virei atriz e ela virou jornalista, né? Que engraçado isso. Que louco. Não, e você faz o jornal no Fora de Hora. No Fora de Hora. Sim, no Tá No Ar também fazia uma personagem lá, mas... Que louco, engraçado, né? Lá era um lugar que a gente ficava treinando uma repetição, ficar fazendo a mesma coisa só porque a gente amava. E era isso, sabe? E aí as pessoas falavam, tipo, pra me colocar no teatro e eu falei, tá bom. Mas aí eu fui experimentar mais pra frente, assim. Com 11 anos, estar no palco a primeira vez, uma apresentação pra família, assim. Porque na minha escola não tinha teatro. Então eu não tive isso, Você entendeu? teve que fazer numa escola de teatro, você teve que... Assim, o que rolou foi... Tava uma galera lá da Zona Norte, que sou da Zona Norte, Santana. E umas amigas da escola, que eram bem minhas amigas, estavam numa biblioteca lá, ensaiando uma peça. Biblioteca do bairro. E aí elas estavam ensaiando uma peça e eu lembro que eu nem liguei muito na época, tipo, que elas estavam fazendo isso. Aí falou que faltou uma atriz... Faltava, a atriz principal saiu e precisava, e eu falei, tá bom, vou lá fazer. E aí eu comecei a gostar muito daquilo, dos ensaios e tudo. E quando a gente fez a apresentação, eu amei estar no palco. Você tinha 11? 11. Eu amei, eu senti muito confortável, porque já é o que eu fazia lá na praia. Era só a mesma coisa com plateia, entendeu? Aliás, isso é uma coisa muito legal de observar em você, é como pra você não tem essa coisa de eu tô aqui conversando, agora vai acontecer uma coisa comigo e eu vou entrar no palco. Você faz isso ser tão natural, então eu tô brincando aqui com você, agora eu vou brincar ali em cima no palco, talvez ali pra fazer eu tenha que estudar mais, aprofundar mais, tem uma coisa, né, de uma maestria que aqui na brincadeira com a amiga eu posso deixar mais solto, né, porque afinal é uma brincadeira, mas isso é uma coisa que eu acho assim... Quem te assiste aprende muito essa leveza com a qual você trata a construção de personagem e essa coisa mesmo de uma alegria, né? Uma alegria em fazer isso, em se construir em você, né? É uma diversão. Parece que nunca perde o tom da brincadeira, do divertido, isso é alegre. Sim, uma curtição, né? Mas teve um momento que você percebeu assim, nossa, eu vou seguir carreira disso, eu vou estudar isso, eu vou me enfiar nisso pra valer. Sim, e eu lembro muito bem. Eu tava no meio do Macunaíma, que eu tava estudando no Macunaíma, no meio do processo, bem no meio, assim. E eu tinha um exercício de direção, que a gente tinha que dirigir uma cena. E aí era a minha vez de mostrar uma cena pronta lá pro professor, né? E aí, eu lembro... Eu era bem nerd, tá? Eu levava muito a sério a parada, assim. E aí eu fiquei olhando e me dando conta que eu levava muito a sério. Mais do que outras pessoas ali. Eu falava, eu gosto disso. Eu levo a sério e eu gosto muito. Tô tendo muito prazer em dirigir isso agora. E eu falei, eu quero fazer isso. E foi dirigindo, gente. Foi dirigindo que você percebeu. Sim. E, na verdade, eu tô dirigindo o espetáculo pela primeira vez agora. Eu nem sei se você sabe, mas eu tô... Sim. Pela primeira vez. E é uma coisa que eu sempre gostei mesmo assim, imaginava que eu gostava. Assim, mas eu sempre quis dirigir, assim, também. Mas foi no momento que eu acho que eu decidi, assim, de ver que era uma coisa que eu gostava mesmo, que era sério, sabe? Era um trabalho. Que da hora. Assim. Que da hora. E como é que foi sua trajetória? Eu queria só dizer que se você quiser saber mais sobre Renata Gaspar, tem o Chablau, onde você conta... que eu tô contando exatamente essas histórias. Eu ouvi seu Chablau ontem, e aí eu já pensei, eu já ouvi isso. Então, se você quiser saber mais, você ouça o Chablau da Renatinha Gaspar, que vale a pena. Que é um podcast que você vai lá no Spotify, digita Chablau. Tem várias pessoas lá, e a Renata fez. E aí, eu queria saber uma coisa, que é, a Renata aqui no curso Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, ela dá aula de expressão corporal, né? Porque a Rê tem toda uma trajetória nesse lugar e eu não sei quantas pessoas sabem disso. Eu queria que você contasse um pouco como foi isso, o que você fez e por que você se enfiou na expressão corporal, dança e tudo isso.
Bom, primeiramente, eu acho que eu sempre gostei de dançar, assim, de expressar no corpo as coisas, né? Isso sempre foi muito natural pra mim. E aí, num dado momento, eu descobri teve um momento de estudos também que eu descobri o Grotowski numa época que eu tava num grupo. Logo quando saí do Macunaíma, né? E a gente tinha um grupo profissional, já estava trabalhando, apresentando peças. E ele dava muitas coisas do Grotowski. Eu amava aquela coisa física, aquele treinamento, sabe, assim. E aí já era uma coisa que eu sempre me identifiquei. Todo personagem que era mais corporal eu gostava, assim, de explorar. E aí eu acabei caindo num grupo de estudos de autoconhecimento em que me apresentaram o autoconhecimento com teatro. Era uma coisa meio doida. Durante um ano a gente ficou estudando. E lá eu aprendi sobre a meditação ativa, que foi quando eu entrei em contato pela primeira vez com a meditação ativa, assim. E aí eu falei, que louco isso. Pra quem não sabe, a meditação ativa é essa que eu estudei, né? É do Osho. É uma meditação que... dizem que meio trouxeram essa meditação pro ocidente, assim. Que não tem a cultura de você parar e meditar, né? Silenciar sua mente e entrar em contato. Com o corpo paradinho, Com o corpo paradinho, já que a gente vive de um outro jeito aqui no ocidente. Então, através dos movimentos e... Cada meditação é completamente diferente uma da outra, né? Tem muitas. E umas são mais femininas, que chamam. Outras mais masculinas, que são mais... Como fala? Mais terra. Mais assim. terra. E outras são mais dançantes, mais leves, mais ar, né? E aí, eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei muito chocada, assim, que... Parecia que a junção de tudo que era perfeito, assim. Tinha a coisa física com a coisa espiritual. Você trabalhava mente e corpo, tudo. E no fim você conseguia ficar quietinho. Assim, sabe? Assim, parecia que rolava acontecia um bagulho, assim. Que eu, depois, lógico que eu fui treinando muito isso. Eu fui fazer depois mais tempo num espaço específico lá que tinha essa meditação. Eu fiz durante 5 anos. E durante 3 anos eu fui lá todo dia. Eu era mó baladeira, eu ia todo dia em festa. E só que 10 horas da manhã eu tava lá, fazendo a meditação. Você fazia? Todo dia? Às vezes eu chegava de ressaca, mas eu fazia a meditação ativa. Caraca, que demais. Tinha, aí Cara, é muita dedicação, né? Porque as pessoas veem a Renata hoje, né? Você fala, mano, é um nível de propriedade ao se expressar, né? Um nível de... Maestria de mesmo. Maestria, né, com as expressões. E, cara, isso é conquistado porque a pessoa foi lá e se dedicou muito a isso, né? Olhou pra isso com muito desejo de conhecer, né? Com muita dedicação. Muito, muito foda você contar isso. Porque não sei quantas pessoas sabem, né? Que você foi lá e, puta, todo dia 10 da manhã você tá lá dedicado a uma coisa. E aí, com certeza, isso vai gerando efeitos, né? Você vai abrindo um lugar, você vai mexendo em coisas. Eu lembro muito, quando a Rê veio dar aula aqui... Você falava de coisas pra gente sobre a sua expressividade além do corpo, né? Sobre o seu tamanho ultrapassar um corpo. Que a gente olhava e falava, cara, ela teve experiências que são fundamentais pro ator, porque ela foi atrás e quis viver. Mas continua, fala aí que eu quero que você fale dessas coisas. É porque tinha coisas que eu ainda não tinha vivenciado totalmente, que eu queria entender o que era na meditação ativa, sabe? Porque eu tinha o Jô, que era o meu mestre lá na época, assim, né? Chamava de mestre e tal, mas... E ele foi ator. Ele já faleceu, mas ele viveu muito com Plínio Marcos, ele apresentou peças, ele viveu ser ator. Então, ele me treinou... A Pri ficou emocionada. Que foda. É porque é legal lembrar disso também, assim, porque parece que ele me treinou como atriz mesmo, sabe? Assim, tudo que ele dava pra mim de indicação, e ele não parava de falar no meio da meditação. Ele ficava me dando sempre... Orientações, muita orientação. E eu seguia, porque eu queria entender onde é que era esse lugar de estar. Porque ele repetia, tipo... Você não tem que dançar. Você não tem que fazer movimento nenhum. Você tem que ser a dança. Seja isso, seja isso. Só que aí ele me dava orientações de coisas que pareciam muito mecânicas, às vezes, entende? Só que aquilo me libertava pra
Ele sabia mexer num lugar onde me libertava de um negócio que estava na minha mente. E de repetições, e um jeito certo de fazer com os pés, com as mãos, e deixar o seu corpo disponível, que eu fui descobrir, né, assim, com vocês junto também, em como passar isso no Bases, né? Como eu passo isso que eu aprendi, eu fui ter que revisitar, eu fui revisitar pra ver o que era aquilo, né? Tipo, por que repetir aquilo? E como gerar uma didática pra entregar isso pras pessoas, né? No Bases isso foi louco de ver acontecer, né? Porque eu acho que eu fui entendendo que era o que ele tava me deixando, um corpo disponível pra alguma coisa passar, sabe? Assim, pra não ter nada que barre o que precisa passar, sabe? Tipo, eu tive experiências muito incríveis, assim, porque tem momentos que vocês já fizeram as meditações ativas, e momentos que são muito frenéticos, assim, que você vai... Ele te leva para um máximo de... Não é força, mas é um máximo que você pode dar de movimento do seu corpo. Sim, você tá contando, eu tô lembrando que você fazia exatamente isso que você tá descrevendo que ele fazia com você fazia exatamente isso com a gente, né? Você falava às vezes de coisas muito físicas, muito sobre o movimento, tipo, não para esse movimento, vai mais assim, faz não sei o que lá. Só que aquilo destravava um lugar que eu só ultrapassava um limite que na verdade era mental. Eu impunha limites mentais, né? A gente tava ali fazendo movimento, colocando alguns limites de, nossa, agora eu tô cansado demais, ou agora eu tô falando demais na minha própria mente. E você orientava de um jeito que daqui a pouco aquele limite era ultrapassado, né? Sim. E a exaustão, por exemplo, ficava pra trás. E a gente entrava em outro lugar, né? Isso era muito louco. Outro tamanho, né? Outro alcance de energia. Né? A gente ficava maior, a gente ocupava a sala inteira em 2 pessoas, né? Eu e a Pri fazendo. Sim. Mas mudava o alcance, né, energético. Acho que era isso, além do corpo, né? Você entrar nessa frequência, né? Que a gente ficou entendendo, meu, você falava muito isso pra gente, que é não ouça a música, não dance a música, seja a música. Vibre a música. Ouça todos os instrumentos, né, assim, que tá chegando de vibração. E deixa esse corpo aberto, né, pra ele receber isso, né. E seja, né, você fala muito do seja, vibre a música. E teve momentos que eu tava falando desse lugar muito frenético, de extrema fisicalidade, assim, de energia, que você não tem mais pra onde ir, parece que não dá mais. Tem uma limitação do corpo, parece que você não consegue mais. De velocidade, o máximo. E eu lembro que e eu já contei isso pra vocês, que eu via, tinha vezes que eu via que parecia que eu tava sentada olhando de fora, que eu tava muito relaxada. Eu não tava fazendo força, eu não tava fazendo nada. Eu tava não tava agitada, né? Não tava agitada internamente, eu tava muito calma, olhando, e eu podia ficar horas fazendo aquele movimento, horas, porque eu não tava fazendo. Eu só entrei na frequência e o meu corpo só se disponibilizou para isso também. E eu poderia ficar lá. Você falou muito isso para os alunos do Bases, né? Que você, ensinando eles a estarem com o corpo em movimento muito rápido e internamente muito tranquilos. Né? Onde você tá, o teu corpo está disponível. É muito estranho, porque é muito difícil de explicar, né? Porque por um lado você estava falando e pensando, quando você falava seja a música, na hora em que você está praticando aquilo faz todo sentido, você percebe que você vai parar de ficar tentando fazer uma mímica ou tentando deixar a música num plano e você aqui representando essa música com gestos, onde você está separado dela, né? Tem a música e tem o eu. E eu vou usar essa música para me expressar do meu jeito. Aí você fala, seja a música, você tem que abandonar esse eu. Sim. Isso. Você tem que abandonar esse eu e virar um negócio, você se une com ela. Quando você se une com ela, a música tá muito rápida, mas parece que você se desdobra e você fica muito tranquilo, unido com a música. É uma coisa difícil de explicar. É difícil de explicar, meu. E as movimentações que aparecem quando isso acontece, elas são muito diferentes. São movimentos que você não faria dentro da sua personalidade, né? A gente viveu muito isso, é muito louco. É tipo assim, eu não faria isso com o meu cotovelo na vida. Eu tô fazendo um movimento aqui, gente. Tá doida, né? Você não é um movimento que parece que partiria de você quanto pessoa ali, individualidade, né? Mas você entrando nessa conexão com a música, é óbvio que eu vou fazer, eu preciso fazer. Cara... Aí você para de pensar, desculpa, você para de pensar sobre o que é apropriado ou não, porque você já não é mais sobre isso, é Total. sobre você e a música, então não tem certo e não tem errado. Total. Tem a liberdade
dificuldade de você ficar tentando achar o lugar onde a música está. E tem acho que o que acontece de mágico pra quem assiste, assim, mágico, não sei, mas assim, de super interessante, assim, de você assistir, que quando você tá fazendo alguns movimentos, né, ou na dança contemporânea, que eu também fiz muito, sei lá, você tem movimentos que você faz, também tô fazendo com o braço, mas assim, você vai pro braço pra cima, pra baixo, laterais, gira, é o máximo que dá nesse corpinho. Não dá muito, tá? Se você tiver um alongamento, você faz umas coisas mais amplas e tal. Mas é isso. Só que quando você entra nesse lugar, dessa frequência, tem ondulações dessa frequência e nessa música que aí seu corpo parece que ele se desdobra em 1000. E não tem mais essa limitação de pra cima e pra baixo. Parece que você faz onda, você tira um outro braço, sei lá, já não é mais braço. O osso faz curva, né? O osso faz curva. É e louco dá pra isso. ver. Sim. Então, tipo, não é diferente de pegar talvez um personagem e também fazer essa mesma coisa, né? Assim, enfim. Mas acho que esse é o gancho mesmo, né? É um nível... Porque técnica de ator, no final das contas, são maneiras de fazer você se entregar para uma coisa fora de você, ou disso que você tem chamado de você, da sua personalidade, abrindo mão dessa personalidade indulável que tem ali. Você fez esse caminho, né? Acho que eu treinei muito isso. De sair da frente, eu sempre falo isso. Treinei sair da frente, porque muitas vezes eu tava fazendo uma meditação e eu via, eu tô aqui falando, sabe assim? Pô, deve ter um jeito dessa pessoa sumir. Eu ficava treinando tirar isso da frente, que eu acho que aprendi muito aqui também, né, pra caramba na Coexiste, né, de aprender a fazer isso mesmo, assim, de um jeito prático, assim. Que é o que a gente faz, né? Sim. Porque tem alguém ali dando os comandos, né? Eu via que tinha alguém dando comando e tinha alguém pensando, enchendo o saco e limitando as coisas, sabe? Assim, eu falava, sai daqui, vai pra lá, vai pra lá. E é louco, né? Acho que foi muito treinamento pra ver como isso, como dava pra fazer isso. Mas hoje é mais confortável, né? Fazer isso hoje, acho que... E é louco que você foi pelo caminho muito da meditação ativa, né, e da expressão corporal e tal, mas são posicionamentos mentais, né? Isso tudo que você está descrevendo, no fim das contas, são posicionamentos. Porque quando a gente vê a Rê atuando, isso que ela está agora descrevendo, é nítido que ela faz esse movimento, né? Que a Renata, naquele momento, não está interferindo ali na personagem. Ela consegue te entregar o que é aquela personagem. Não é a Renata vestida de personagem. A gente vê a personagem vivendo através da Renata, né? E tem uma decisão que ela é mental, isso que você tá falando mesmo, sabe? Tem tirar da frente uma Renata que ela não te ajuda nessa hora, né? É uma tomada de consciência de que tem uma coisa que tem que sair para outra coisa poder entrar. Quando eu tento fazer as duas coisas coabitarem em mim, fica o Cebolinha vestido de Batman, né? Sim. Aquela figurinha do Cebolinha, né? Que ele tá vestido de Batman, né? Falando, vamos lá, Robin. E você sabe que é o Cebolinha, né? Que não é o Batman, você não vê o Batman. Quando a Rê faz o Batman, você vê o Batman. Né? Tem não vê a Renata tem uma de coisa Batman. muito legal para isso acontecer, que é a dedicação, né? A gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre isso, né? Que tem uma beleza quando você descobre que aquele ator que você vê no palco que acha maravilhoso e te encanta, e você fala, meu Deus, né? Que coisa incrível, eu queria ser igual. Você vai conversar com ele e você percebe que ele é uma pessoa que se dedicou muito. Ele fez um caminho, Ele fez né? um caminho. E eu sempre acho isso uma ótima notícia. Porque então é só fazer um caminho. Sim. Né? Sim. Quando você fala, nossa, eu fiz isso por só meditação ativa, você fez por 5 anos, 3 anos todos os dias, e eu sei que não foi a única coisa que você fez. Sim. Que faz até hoje, né? Vira e mexe, a Renata chega com uma coisa. Gente, descobri um negócio ali de expressão corporal, vou contar pra vocês. Toda hora, né? Tá sempre num curso novo, num estudo novo, né? Sim. Achei que ia falar alguma coisa super... As três fizeram uma pausa dramática, né? Sim, é. Sim, é bem isso. É, porque eu aprendo muito com vocês, né? Tipo, ouvindo o tal do ator e tudo. Tava comentando agora do que eu vi, o antepenúltimo agora que eu tinha ouvido. Do Peter Brook, né? Do Peter Brook. O quanto vocês... É que eu acho legal, o que pra mim, acho que o que é difícil
não sei, tô aprendendo a fazer isso, né? A compartilhar, porque eu pego, tá, eu compreendi, eu vou lá e treino, e coloco em prática no trampo. Sim. Eu vou lá e coloco. Agora, como eu explico isso pra alguém, como faz isso? Eu fui lá e fiz uns testes em mim. Sim. Só que vocês deixam palpável isso. Então, considere a plateia, vai acontecer um negócio aqui entre você, e senão não acontece nada. Tipo, vocês deixam claro uma coisa que eu falo, então eu faço isso mesmo. Mas eu não sabia que eu fazia, não era consciente o caminho, sabe? Sim. Às vezes tem uma cara de intuitivo. E eu não sei. É também, mas é muito teste. Muito de vou aplicar isso aí, sabe? Assim, porque eu acabei estudando muito, mas no trampo mesmo que eu acho que eu fui aprender a fazer as coisas, né? Aplicando. Como que eu lido agora com isso? Puta! Aí você, né, assim, acho que eu sempre fui muito profissional, assim, de levar a sério, de fazer uma coisa bem feita. Das vezes que eu fiz coisas com medo e sentindo que tinha uma Renata ali na frente, uma personalidade falando. Tem coisas que até hoje tem coisas que eu não assisti, da época que eu lembro que eu não... Nossa, esse não tava bem. Tem coisas que eu ainda não vi. Mas assim, eu lembro que eu falava que... Numa época eu tava estudando autoconhecimento num espaço, e eu tava, acho que fazendo um trampo pra FAAP, um curta na FAAP, e eu senti muito medo no dia que eu gravei, aí no outro dia também, e eu já tava estudando muito a mente, entendendo as coisas, e eu falava, por que eu tô sentindo medo? O que eu ainda preciso resolver? Por quê? Eu achei que eu tava pronta, sabe? Assim, eu achei que eu já tava sabendo fazer. E por que eu sinto medo? E até hoje eu sinto, entendeu? Nos momentos. Se eu não tô posicionada pra servir, se tem alguma Renata lá querendo falar, que, sei lá, que eu tenho que ser uma boa atriz, ou que eu tenho que não sei o quê, fazer aquela cena bem, sei lá. Ela não tá lá. Teve uma vez que eu te liguei, ou várias vezes que eu liguei pra vocês, que vocês me ajudam. Elas me ajudam, gente, todo o tempo. E assim, muitas vezes eu ligo, vocês sabem disso, que eu ligo no momento assim, ó. Vamos lá, vai câmera, só um minuto. E eu ligo. É muito maravilhoso receber. Gente, eu vou entrar aqui pra agora. Gravar. E vamos lá. Não, e assim, ó, é que acho que vocês nem sabem, se vocês olharem assim, o contexto, vai dar ação aqui, e, Carol, Pri, é o seguinte, e vocês sempre me dão uma orientação muito precisa, assim, né, de quem é essa pessoa que tá indo lá fazer aquilo, sabe? Tipo, quem é o profissional, pra quê? Qual que é o propósito de fazer aquilo? Sim. Por que eu tô lá? Vocês sempre me lembram disso. Essa é sempre a pergunta, né, que é... O que nós estamos fazendo aí, né? O que você está fazendo aí? Pra que você tá aí, né? Esse é um grande trampo na cabeça do ator e de qualquer profissional, né? Um resgate do propósito que faz eu estar ali, né? Que eu acho que sem esse resgate, você sente medo mesmo. E eu acho maravilhoso isso que você está contando, porque isso dá primeiro que as pessoas não falam disso tão abertamente, né? E depois porque as pessoas acham que elas têm que entrar assim mesmo. Entra aí e se vira. Parece que eu não tenho o direito de me localizar antes, né? Parece que vai com medo mesmo. E pronto. E vai. Você é profissional, você tem que ir lá. E não é assim. Se você, né? Eu acho maravilhoso quando você fala, olha, gente, eu tô precisando conversar um pouco para garantir que eu entre plena. No fundo, você tá fazendo tudo para garantir uma entrega maior, melhor, mais adequada, mais precisa. Né? Você tá, excelência é a palavra. Eu vou fazer com excelência, fui chamada para isso, vou fazer, e para isso tem uma coisa que eu preciso estar aqui bem plena, né? Sim. Dentro do que eu vim fazer mesmo. E você não precisa fazer isso sozinho, né? Você não precisa ter que se resolver sozinho. É muito bom que a gente tem alguém para ligar. Porque dentro do furacão é muito difícil, né? Então você liga para alguém que não tá e essa pessoa te oferece perspectiva, né? A gente vai junto. Teatro é uma arte coletiva. Sim. E ela não precisa ser coletiva só porque eu tenho uma pessoa em cena comigo. E até quem tá em cena, você pode, né, trocar uma ideia. Com certeza. Tô aqui viajando, porque às vezes tá num set e tá uma loucura o set.
lugar que você sabe que rola. Assim, Sim. e acho que tem a ver também com esse lugar que vocês falaram de fazer com prazer e fazer gostosinho aqui, tô brincando. Uhum. Porque não precisa não ser assim. Você sabe o que é fazer? Por que você desliga a câmera e você faz a brincadeira? Sim, Vai lá e faz total. com a câmera ligada. Quando você era poxa. criança, você fazia, tava fazendo, já sabia fazer. Então tem um jeito. Então não é que não dá. Uhum. Então, por que não dá? Ligou Sim. a câmera, o que aconteceu? Né, Sim. assim, isso sempre me encucou, assim, tipo, não, possível, cara, eu tô viajando aqui, né? Uhum. Assim, você começa, principalmente no teatro, né, tem aquele tudo parece pra você sentir medo, né? Apaga a luz. Aí, aquela clima, campainha, pra que isso? Parece que até a plateia sentiu um negócio. Vai começar um negócio. Agora. E eu sinto vontade de quando a peça começa, eu olhando pra plateia e falando, eu gosto mais. Uhum. Dá vontade de, tipo, Nossa. e aí, galera? E aí, galera? Tipo, é nós aqui, né? Vamos viver um negócio juntos Porque, agora. ó, é um negócio agora aqui. Sim. Não tem... Sala de casa, né? Tamo aqui. Tamo aqui, é a gente. É, porque, né, tem essa sensação, né? Já tem um distanciamento ali, palco, plateia, não sei o quê. Você pode entrar numas. Pode entrar Nossa, com numas. Muito certeza. fácil. Nossa. Sim. É muito ruim essa coisa de que não, o medo é normal, o ator sempre vai sentir medo. Aí eu sempre com as minhas metáforas médicas, né? Imagina, não, sentir medo antes da cirurgia é normal. O cirurgião sempre vai sentir medo. Não, eu Entra não com a mão quero. tremendo, né? Tá lá com o bisturi, a mão treme. Mas normal, Não, né? normal. Nem tenta, né, tirar esse medo da frente, que isso é normal antes da cirurgia. Não, eu não quero cirurgião com medo. Cara, e você também me falou uma parada agora, recente, no filme que eu tava fazendo, que foi exatamente isso. Eu tinha entrado na sensação lá da personagem, que era meio pesada. Lembro E eu não dessa. queria mais entrar. Não tô afim, não vou entrar. Mas então, você tem que ir lá fazer a cena, não quero sentir isso de novo. E, cara, a gente, né, assim, não é meu primeiro trabalho. Eu já... E você pode entrar numa, tipo, eu não quero mexer nesse lugar. Eu não quero sentir isso. E aí você me falou exatamente isso. Você falou, você é o atleta das emoções. Sua matéria-prima é a emoção. Você vai fazer uma cirurgia, você tá com medo de sangue. Como assim? Você não pode ter medo dessa emoção. Ela nem atua. É o sangue da outra pessoa. Vai lá e mexe lá, né? E, tipo, Que da cara, hora. sim, é verdade. Tem um paciente aqui, né? O público é um paciente. E todas as pessoas do set também. Eu preciso fazer um bagulho. Daí você me colocou de volta num lugar profissional, né? Sim. Eu sou um profissional aqui, é verdade. É, total. Eu sou profissional Sim, disso, né? Me disso. contrataram por isso. E você quer muito ser sincera e efetiva, né? Isso é que é tão admirável no teu trabalho. Você não abre mão de ser muito efetiva. Tem que ter efetividade no que eu vou entregar, né? Senão pra quê? Que Senão da pra hora. quê? Sim. Eu queria perguntar uma coisa, que você falou algumas vezes já, só que eu queria entrar mais nisso, que é... Você sempre teve um caminho de busca de autoconhecimento, né, Rê? Espiritualidade sempre foi uma coisa, assim, na sua vida, né? Uma busca. O que isso tem a ver com arte, com o seu caminho no teatro, mesmo antes de você chegar na Coexiste e depois também? Como foi isso? É que eu acho que não tem nada separado, não tá... Parece ser a mesma coisa, sabe? Entender a vida... A vida é arte, sei lá, né? Assim... Não sei, nunca consegui separar. Parecia que... eu queria entender, sabe? Assim, tem... Assim, entender pra que eu tô aqui, por quê. Porque aí como que eu vou fazer o que eu tenho que fazer se eu não souber o pra que eu tô aqui, sabe? Acho que eu fui muito atrás disso e entender... Essa parada desse medo, que é isso, sabe? Por que isso aparece? Porque, de certa forma, eu tinha uma referência mesmo, lá pequena, que não tinha medo. Claro, sentia medo pequena, mas tinha um lugar muito puro, inocente. E aí, por que isso às vezes não tá? E às vezes tá? O que acontece, sabe? Assim, e eu acho que eu fui muito atrás de entender isso, assim. E não tava nunca separado. Eu entendia coisas nos processos lá, até antes da Coexiste, de compreender a mente, de querer muito compreender. E imediatamente aplicava no meu trabalho, assim. De estar mais disponível, acho que era isso, né? Assim, de estar lá mais inteira.
por que a gente não é uma coisa só, né? Assim, porque eu sou aqui assim de um jeito e ali eu faço uma concessão ali, e aí... Aí ai, que saco, sabe? Tipo, por que não é só uma... Por que não sou eu todo tempo, né? Acho que isso... Não sei, acho que é meio isso, assim. Queria entender até muito isso, sabe? Essa tua postura de querer entender te fez muito observadora, né? Você é uma grande observadora de comportamentos e mentalidades, né? A gente sempre conversa muito sobre a necessidade do ator se interessar, né? Eu percebo que você tem muito interesse. Você vê uma pessoa em 5 minutos, você já tá querendo saber como é que faz ela. Sim, muito. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É que não tem julgamento nisso. Tipo, tem uma admiração muito pelas pessoas. Sim. É uma admiração muito, muito forte, assim, de... Caramba, ela fala desse jeito, assim... Porque isso, sei lá, eu nem sei o porquê, mas parece que você acessa de alguma forma o porquê, não sei. Não tão palpável racional, assim. né? Acho que mas você acessa fazendo, né? Você entende fazendo. Sim, entendo fazendo. Nossa, é verdade, é isso. Acho que quando eu vou lá... Tem uma coisa que eu fico... Fascinada? Fascinada. Que eu fico fascinada olhando e... Esse interesse e esse gostar disso faz eu não fico pegando os trejeitos. Parece que eu fico olhando aquela mentalidade mesmo. Tipo, olhando aquela mentalidade e por isso tem esse trejeito. Acho que é isso que eu quis dizer. Então aí você fica olhando, aí uma hora parece que você acessa a mentalidade e vem no meu corpo, né? Assim... E aí eu entendo melhor aquilo dentro de mim. Mas lógico, vem de um interesse de ficar olhando, assim, nossa, de estar num lugar e por mim eu ficaria só olhando aquela família, sabe? Assim, tipo... Mas vocês têm isso, né? Não interessados em pessoas no geral. Nossa, mas é que eu não sei, eu acho tudo tão bonito. Eu acho bonito, eu acho inocente, sabe? Até os mais bravos ou mais... Não sei, eu acho engraçado. Tudo eu acho engraçado. Esses tipos todos, sabe? É muito interessante, é muita especificidade, assim, que é interessante, sabe? Não sei. Que da hora. E eu queria contar uma coisa, que é... A Rê, ela veio pra Coexiste e ela começou a fazer parte da oficina do Ator à Criação. E aí, a gente começou a trampar juntas na oficina, né? Eu, a Pri e a Rê, a gente começou a dar a oficina juntas, né? A Rê, ela fez a oficina primeiro. Você fez a primeira oficina, né, Rê? Aqui de São Paulo, sim. Sim, ela fez a primeira oficina, aí depois de algum tempo, quanto tempo? Depois de algumas oficinas, você veio e falou, queria estar junto com vocês. Foi quando eu virei tutora, né, aqui na coisa. Acho que foi uns 3 anos depois. Uns 3 anos depois. Tava tendo oficina, a gente fazia 3 oficinas por ano e tal. Aí chegou uma hora que a Rê... É que passava... Era outro prédio, né? Outra casa aqui. Vocês estavam dando a oficina e eu sempre passava meio perto e era tipo assim, como eu não tô lá? Assim, e eu queria ouvir, eu ia treinar no CT, né? Que tem um centro de treinamento físico aqui na Coexiste também. Que era lá nos fundos, enquanto elas estavam dando na sala, com tudo fechado. Eu falava... E eu ficava parada ouvindo um pouco, porque eu fiquei chocada, assim, com a oficina mesmo, assim, de ser uma didática bizarra, assim, que... Eu falei, todo mundo tem que fazer isso, todo ator, ou não ator. Falei também no Chablau isso de... que pra mim desmistificou uma parada de ator ser... Uau, é muito nobre e tal. E quando eu vi... Vocês dando ferramentas, todo mundo fazia muito bem, e qualquer um pode acessar uma sensação e ir lá e viver aquilo. Qualquer um faz, porque todo mundo fazia como criança também, então todo mundo faz. E aí eu falo, caramba, não é tão... Claro, né? Não tô falando que não é importante, mas não é tão mais que outras coisas, sabe? Não é a coisa mais foda, ser atriz. Que é nobre, só não é diferenciado. Isso. É nobre pra caramba, mas todo mundo tem essa... Todo mundo faz teatrinho quando é pequeno. Sim. Claro, você vai ser profissional, aí você tem todo um
uma técnica que você tem que aprender. Mas, assim, de bate-pronto, improvisar uma coisa, acessar uma sensação... Todo mundo tem esse potencial, né? Todo mundo tem essa tem. habilidade. Ela pode estar mais escondida, né? Ou mais aflorada, mas o potencial tá ali, né? Sim. É muito legal isso que você está falando, porque é verdade, é muito chato quando a gente, ator, entra numa coisa de que a gente é diferenciado, porque aí você perde a irmandade com a plateia, e aí putz... Isso não ajuda, sentido, né? Não serve Você pra vai nada. sentir medo. Total, isso, você vai você sentir medo. É isso. Porque você vai se sentir isso. separado das pessoas e você tá aqui de fora da vida das pessoas fazendo uma coisa, vai dar medo, vai ficar com aquela sensação do teatro do terceiro sinal. Total. E agora? Tem que fazer um negócio aqui. E uma responsa, né? Uma coisa Essa sobre o responsa ator. É horrível. Sim. Mas você estava falando. E aí, Aí você veio. quando... Aí teve um certo momento, acho que também deu a virada aqui acho que pra mim foi muito importante ter virado tutora nesse processo aqui da Coexiste, que você vira o olhar pra fora, né? De começar a cuidar das pessoas, de se interessar pelas pessoas mesmo, né? Já tem muito da coisa do seu processo, você ter olhado muito pra sua mente, e agora tá na hora de você cuidar dos outros, né? Assim, e aí ao mesmo tempo você cuida de você também. Sim. E você aprende ensinando, né? E aí eu não sei, cara, eu só pensei, eu preciso estar lá. Que louco. Eu preciso aprender isso que elas fazem, eu quero aprender. Eu quero aprender porque elas fazem de um lugar... Não sei, vocês são muito precisas, assim, e vocês querem que isso role, sabe? Assim, que as pessoas aprendam sobre isso, que tire as barreiras. Vocês têm o propósito disso, assim. Que com o tal da ator é isso, sabe? Vocês são muito devotas a isso, sabe? E aí eu falei, eu quero aprender também, então, como faz isso. Da onde elas estão vendo? Quero ver isso. Sim. E eu fiquei grudada em vocês, né? Foi? Tipo, anos. Ainda tô. Sim. Não tô desgrudada. Não. É só uma pandemia. E é louco, aprendi muito, porque eu também fui aprendendo muito no meu processo, né? Mas, assim, aprendendo... Não sei, é muita observação que vocês têm, cara. É muito louco, vocês vão lá no ponto e não é uma coisa óbvia, sabe? Assim, não sei, você vai... Não sei, você já vê vocês fazerem cada coisa pra pessoa acessar um negócio e de um lugar muito amoroso, não é um... Né, tipo... Você está falando e eu fico pensando que é muito legal ouvir o que você está dizendo, pensando que a gente está aprendendo a se unir, fazer parcerias em prol de uma entrega cada vez mais potente, cada vez mais foda, legal. Né? Mas assim que surgem as grandes companhias, né? Sim, total. Sim. Dá vontade de primeiro tá junto, né? Querer a mesma coisa. Querer a mesma coisa. Né? Se unir numa meta, querer a mesma coisa e aí arrumar meios de fazer isso que a gente quer ver acontecer no outro, né? É muito mais fácil fazer em grupo, em unidade, né? A gente se catando num propósito e fazendo junto, e Cauine encata a gente cata um na mão do outro. Fazer isso junto é mais fácil do que eu tentar fazer isso solitariamente, né? Tão mais fácil. Nossa, é só mais fácil. Acho que a gente tem uma escola disso, né? Sim. Acho que a Coexiste é uma Nossa, escola sim. disso, a Coexiste Teatro é uma escola disso. Isso que né? você falou agora, Carol, é só tão importante, tão importante. Eu tô aqui, assim, só degustando. Penso, você que tá ouvindo aí, volta, ouve de novo. Umas 2 vezes. Só porque vai fazer muito bem pra você, fez muito bem pra gente, né? Sim. A gente, Cauine, nos permitiram sair da frente pra gente poder ficar grande. Total. O ego na frente te apequena. Compromete aquilo que é o teu sonho de entrega, assim, que todo mundo tem um sonho de entrega, né? Sim. E ele não vai se concretizar se a tua história pessoal e os seus quereres vierem na frente, né? Sim, total. Tem melhor. Eu acho que isso foi o que a gente ficou aprendendo. Sim, né? Quando a gente se junta, o tanto que isso é facilitado no caminho é bizarro, né? Que legal. E por fim... Sim, a gente queria que você deixasse para os atores uma dica, uma fala, uma coisa que você quiser falar. Feliz Natal. Acho que é isso então, gente. Obrigada. Até semana que vem. Uma coisa que você gostaria, assim, que os atores... Eita. Sei lá, uma coisa que você queria ter ouvido, sabe? Quando você estava começando. Uma coisa que você falou, puta, eu queria saber disso lá atrás, para encurtar meu caminho. Eu não sei, tá me vindo isso agora... É que isso acho que é a coisa mais importante pra gente entender, eu sinto.
Eu não sei o que é, mas assim, não era tão super claro na minha cabeça, que eu quero falar de propósito, mas tinha esse lugar que eu ia de um lugar profissional, tinha um interesse em entregar uma coisa para as pessoas mesmo, eu acho. Que isso, no meio do processo, pode ficar turvo. E você se confundir e achar que não é mais isso. Uhum. Sabe? E eu acho que tem um lugar em todo mundo que decidiu por isso, que tá lá, esse propósito, sabe? Uhum. E que não... Acho que eu diria, não deixa ele abafado, ou ele turvo. Deixa ele sempre muito exposto para você se lembrar o porquê você tá fazendo isso. Porque vão ter dinâmicas, vão ter trabalhos, enfim, pessoas, você vai conviver com muita gente, um trabalho vai para outro, né? E você pode se confundir o porquê daquilo. E teve o lugar onde você escolheu lá atrás, que tinha uma decisão, acho que muito genuína de você fazer isso. Sei lá, se você decidiu fazer isso porque você assistiu outras pessoas fazerem isso, você foi tocada por essas pessoas. E quem faz isso muito bem, eu acho que tem esse propósito claro na cabeça, acho, não sei. Mas você foi tocado por isso porque essa pessoa estava te considerando. Então, não desconsidere que você faz isso pelos outros. Caraca. Pelas pessoas. Porque não tem por que fazer isso. Pra que você vai ficar repetindo uma cena milhões de vezes, gente? Pra quê? Não tem. É pro outro. É pra ele sentir um negócio, aprender um negócio. Sei lá, você tá contando uma história, você faz parte dessa engrenagem que às vezes é um filme e pra contar uma história, e no fim você quer contar essa história. E é sobre a história, pro outro, né? Assim, que isso não se perca da sua mente. Que da Nossa, hora. muito que obrigada. Da hora. Muito obrigada, Rê. Muito Precioso obrigada. demais, porque no processo, sim, a gente se confunde e se perde. Nossa, muito obrigada. muito Isso fácil. acontece mesmo. Ou pode acontecer, né? Sim, vocês me lembram sempre, porque é muito fácil se confundir, cara. Sim. Muito fácil. Sim. E cada vez você tá mais firme, né? Em nós também. E vai ficando mais fácil, né? Juntos e mais firme vai ficando mais fácil. Que incrível. Obrigada, Rê. Obrigada, meu amor. Obrigada, Muito gente. obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por essa Que bom. conversa. Obrigada a Gente, vocês. Nossa, ai, que bom que isso aconteceu. Que bom, aproveitem. feliz. Que incrível. Um beijo pra vocês. E Beijo. Beijo, amor. Até semana que vem. Até. Eu sou a Prica e esse é o Tal do Ator. Ui.